Vamos falar sobre um cria que teve que apagar não, bloquear suas redes sociais para comentários, fechou suas redes sociais para comentários, porque estava ouvindo muito xingamento em torno dessa ida dele a um rival que o Vasco vai... Possível ida dele a um rival que o Vasco vai enfrentar no Campeonato Brasileiro. Vamos falar também de um possível reforço. Vamos falar já. Salve, galera do Vascão. Mais um vídeo para o Vasco Velocidade com apoio do nosso Vasco, Vasco Connection. Sábado de Carnaval. É um estranho para mim, um sábado de Carnaval, sem jogo, sem Vasco. Bom, vamos continuar o tema de ontem, que eu falei sobre pedir, implorei para a torcida parar de xingar o André nas redes sociais, né, chamando ele de tudo que é nome, a ponto dele fechar as redes sociais para comentários, devido à matéria do colega Lucas Pedrosa, que disse que ele está perto de fechar com o Palmeiras. Inclusive, o Zé Colmeia, né, Fernando Lima, ex-fisioterapeuta do Romário, líder daquela turma do Queiroz, que, né, é muito ligado ao Vasco, né, praticamente hoje sabe tudo dos bastidores da Colina. Inclusive foi ele que anunciou a venda do André para o Chelsea e acertou o valor, que foi de 12 milhões. Ele saiu em defesa do garoto, né, e deu uma chamada, por assim dizer, ao Lucas Pedrosa. Bom, eu conheço o Lucas Pedrosa, eu sou amigo do Lucas Pedrosa, sabe onde ele mora, frequentar a casa do cara, mas eu conheço o trabalho dele, a gente faz a cobertura do Vasco. E um cara um talento, um cara super talentoso. Ele nunca se citou quando ele fala dos grandes caras que ele considera da cobertura do Vasco. Eu não faço nada pensando em receber de volta, até porque esse produto cria decepção depois, ainda mais de uma pessoa que não conheço. Mas a obrigação jornalística dele, se ele tem uma fonte que ele considera confiável, ele tem que publicar. E a fonte dele diz que o André será reforço do Palmeiras. Então, ao mesmo tempo que o Zé acerta em defender o André, que realmente é uma coisa que foge do controle do André, ao mesmo tempo ele critica um profissional sério, mas pode divulgar a transferência do André. Aí o Zé, bom, e que eu apurei, falando, ele vai ser um reforço, com certeza, do Palmeiras. O que eu apurei é que a staff do André, né, ia ser o Juliano, né, Partos, que é um empresário. Aliás, ele é esse empresário, ele tem umas transferências para lá de polêmicas, para dizer um mínimo, né? Foi o Oscar, né, saindo pelas portas dos fundos no Palmeiras, né? O Caio dos Santos também saindo pelas portas dos fundos, que ele forçava a saída. O André até fez uma coisa legal, né? Ele podia sair de graça, renovou, mas um acordo extremamente frágil, que o Vasco foi obrigado a aceitar a primeira proposta vindo lá de fora, que foi do Chelsea, de 12 milhões, que eu acho que o André valia, no mínimo, um pouco mais. No mínimo. Mas, ele não é atacante, beleza?
beleza. Mas eu acho que o André foi até mais vendido, até mais barato que o Douglas Luiz, saiu há muitos anos, né, eu sei disso. Mas a venda, aquela venda do André, do Douglas Luiz, foi para um volante, foi preço legal. Agora o André, eu achei barato. Para você ver que os acordos da associação, que ainda foi na gestão da associação, eram frágeis. Bom, temos que falar que o jogador não tem autonomia do seu destino. São raros que falam, sou eu que vou negociar, sou eu que defino o meu futuro. Mas a Lei Pelé foi criada para esse fim. Sim, foi. Nos anos 50, 60, 70, 80, até o final dos anos 90, já que a Lei Pelé foi aprovada em 1997, mas entrou em vigor mesmo em 2000, até que foi aquela avalanche de jogadores entrando em processo para conseguir o passe, sem que o clube receba. Um exemplo o primeiro deles foi o Juninho Pernambucano, inclusive, mas teoricamente foi para os jogadores criarem asa, já que na lei do passe os jogadores continuavam vinculados àquele clube, mesmo após o fim do contrato. E a Lei Pelé deu essa autonomia dos jogadores decidirem aonde eles querem trabalhar. Acabou o contrato, o jogador pode ir para um clube que receba, dê a ele a melhor proposta. A tese era essa. Só que a maioria não quer ter esse estresse, não quer ter esse estresse de negociação. Querem apenas estar focado, jogar futebol. Eles deixam muito claro isso. Até citei ontem um documentário que tinha, não sei, ainda não busquei se ainda há na Netflix, o Subway até morrer, que era um clube que já foi campeão na Premier League, a primeira divisão do campeonato inglês, e tinha um cria deles que tinha potencial de virar um astro, um artilheiro, estava fazendo tudo que é tipo de gol, mas o contrato estava acabando. O clube procurou a staff do jogador para renovar, a staff simplesmente ignorou. Eles tentaram falar com o próprio jogador para ver se ele tinha autonomia, falando, não, eu só pegar o clube, eu quero ficar. Só que ele falou, fala com o meu empresário, eu só quero jogar futebol. A maioria é assim. Principalmente o André, que é um garoto. Ele subiu para o profissional ano passado. E eles querem, vocês querem que ele tenha como fala, autonomia de jogador renomeado, que já esteja com a situação financeira estável a ponto de querer jogar no clube A ou B. Bom, o sonho de qualquer jogador do Brasil é fazer seu pé de meia em clube do exterior, receber uma proposta. Apesar do Vasco, eu acho que o valor não foi tão legal. E esse Juliano é um cara que, como eu falei, o cara tem
índole assim, meia... O modo dele de trabalhar é meio duvidoso, né? E não sei, eu não entendia a pressa, como não se houvesse amanhã, de negociar o Andrei naquele momento. Acabou o Andrei se ferrando, porque ele ainda não tem pontuação para conseguir o visto de trabalho lá na Inglaterra. Ele podia estar disputando a Série A pelo Vasco. O Vasco conseguisse se classificar para uma competição internacional, a Libertadores ou Sul-Americana, disputar essa competição em 2024, em 2025, ia chover de proposta, e ele já tendo pontos necessários para jogar a Liga Europeia que ele quisesse. Eu acho que a revolta da torcida é mais por ele sair cedo demais. Foi uma saída precoce, até para o próprio jogador. Mas, olhando pelo lado do Chelsea, a gente, jornalista, tem que saber separar entre a paixão e a razão. A gente tem que olhar o lado do Chelsea também, que para eles, hoje o André é produto deles, ele se valoriza disputando competição internacional. O André, se quisesse, ele podia ir para o Flamengo, mas ele não vai, porque ele não se sente bem, ele não se sente à vontade em jogar nenhum rival de um clube que ele gosta. Ah, mas vai jogar contra o Palmeiras, mas não é um adversário regional. Antes, eu particularmente prefiro, se o André não for para defender o Vasco, o Palmeiras ao Flamengo. Fala em traição. Clube de futebol para qualquer jogador do mundo é posto de trabalho. A gente, né, a torcida, é paixão, mas para eles só vira paixão depois de encerrar a carreira, antes não. Tu vê que, por exemplo, citando um exemplo, esse canal do Vasco, só para vocês terem uma ideia, o Fred passou, cria do América Mineiro, mas teve seu auge no Fluminense, encerrou a carreira no Fluminense, e hoje está lá nos Jogos do Maracanã como se fosse um torcedor. Não, hoje ele é um torcedor, mas está lá como se fosse um cidadão comum, no meio da galera, porrando tipo. Depois que encerrou a carreira. A maioria é assim. Não dá para você exigir um garoto que está começando, está começando a carreira, que ele tem autonomia de mandar demitir o Juliano e falar, vou vestir a camisa do Vasco porque eu vou. No começo de carreira, eu acho que antes disso, o André não deveria ter assinado com o Bartos. Mas havia estresse da torcida com o Carlos Leite. Mas esse Bartos mostrou que é um cara, já tem um histórico dele, que é um cara que gosta de... Ele vê o melhor para ele, para o clube, do do seu atleta, do seu cliente, não. Se ele houver a possibilidade de ferrar aquele clube para ganhar uma comissão melhor numa transferência, ele faz. A ida dele
do Oscar para fora, um exemplo disso. Bom, mas, levando em conta do Chelsea, do próprio empresário, é claro que ele vai se valorizar mais disputando uma competição internacional. Ah, falta um ponto. O André poderia conseguir esse um ponto disputando um Brasileirão e disputando o Mundial de Sub-20 com a seleção em maio. Beleza. Mas estamos falando em valorizar o produto. E se valoriza com competição top. Brasileiro é top, mas a Libertadores é mais. Por isso, é entendível a visão do Chelsea. E acaba sendo do empresário dele também, embora sempre fica um pé na frente e outro atrás em relação ao Bartolos. Oh, meu Deus, que nome maravilhoso, sobrenome maravilhoso desse cara. Hein? Até o modo dele de trabalhar meio polêmico, pode se dizer. O nome também é esquisito. Mas é do jogo. Xingar o cara, um garoto que está começando a carreira, não leva a lugar algum, não vai mudar, porque não depende do André, só do André. Amanhã, quando ele se reunir com a sua staff, com a sua família, ele pode ser voto vencido. Eu falei, não, quero voltar para o Vasco. E a maioria dizia, não, você vai para o Palmeiras. Fugiu do controle. Pode ser que daqui 10, 15 anos, quando ele for o André, já vários currículos, né, jogador renomeado, cobiçado para o mundo inteiro, né, como o Casemiro, estou citando volantes da mesma posição, o André, né, que clubes briguem pelo atleta, e ele já está com a vida estável, que ele fala, não, eu vou defender o Vasco. Já tenho pé de meia feito e eu posso escolher onde eu quero trabalhar. Hoje, o André não pode fazer isso. Tem uma fantasia na cabeça, não só do vascaíno, da maioria dos torcedores que acompanham o futebol, seja clubes que torcerem, que todos os jogadores são milionários. Tem pai que bota um filho para fazer peneira com 5 anos de idade, sem saber se o garoto tem talento para isso mesmo ou não, que acha que o filho vai ficar milionário sendo jogador de futebol. E não é bem assim que a banda toca. Acho que a torcida errou e sair ofendendo o cara. Se ele for defender o Palmeiras, mesmo, parabéns pelo furo, o Pedrosa, e boa sorte, André, menos quando enfrenta o Vasco. Isso que eu posso desejar a ele. O resto, que arrebente, menos contra o Vasco. Eu não vi, quando o Paulinho acertou com o Atlético Mineiro, sair xingando o cara. Ainda falei em traição. Traição seria, beleza, no meu ver, se o André tivesse se transferido para o Flamengo. E mesmo assim, por exemplo, quando o Juninho Paulista trocou o Vasco pelo Flamengo, eu não lembro, na época não, também, eu acho que nem existia rede social, eu estava no início ainda, não devia estar ligado em rede social, xingaram
o Juninho chamando de traidor. Ao contrário, eu sei que existe até hoje, no Bebeto, pelas redes sociais do Bebeto, que tem hora e meia torcedores do nosso maior rival xingando ele de traidor por ele ter trocado o Flamengo pelo Vasco. Mas são situações diferentes. Acho que xingar alguém um garoto que não está no controle dele, o que vai acontecer, que a gente vai acabar sabendo, a oficialização será recurso do Palmeiras mesmo, ou não. É injusto. E muito. Ainda mais o André que ajudou o Vasco, né, no acesso à Série A no ano passado, muito. Ele foi vice-artilheiro do time. Fez gols importantes. Mas a gente vai enfrentar o André. Coisas do futebol. Já tem vários casos de crias do Vasco que depois vestiram a camisa de rival. Não estou falando só do Romário. Mazinho, quando voltou, o Vasco vendeu para a Europa, ele não deu muito certo lá na primeira passagem. E ele foi fazer parte daquele timaço, que era um timaço. Me desculpa, porque até o currículo diz por si só, daquele Palmeiras que foi bicampeão paulista e bicampeão brasileiro, mas ele fez parte. Traiu o Vasco, é do mercado. Eu acho ainda que, pleno século XXI, eu pensava que um pensamento amador fosse acabar. Que torcedor tem ciência, que jogador é profissional, mas ter fidelidade de torcedor de arquibancada. Pode ter quando encerra a carreira antes, não. O Vasco vai fazer uma proposta, melhorar, quero dizer, a proposta pelo volante Quelar, né? Ex-Flamengo, que estava no Al-Hilal da Arábia Saudita, jogou inclusive contra o Flamengo, fez até uma boa partida contra o Flamengo. Mas o Flamengo também está interessado nele. Pelo que os representantes do jogador já ouviram, gostaram não só da oferta que o Vasco até vai melhorar, mas também do projeto. Além disso, a staff do jogador vê como maior probabilidade do Quelar jogar com frequência, até ser titular do Vasco, que no Flamengo. Então, mas vamos acompanhar durante a semana. Deverá ter ainda novidades sobre isso. Agora, pessoal, simplesmente parem de xingar um garoto. Não vai levar a nada. E o futebol é profissional. Esquecem o amadorismo das associações, embora nem todos os clubes hoje a SAF, mas esquecem. Sempre foi profissional o futebol. Então,